Oi meninas, boa noite. Hoje eu decidi gravar um vídeo falando um pouco sobre como eu tô lidando com o luto, né? Como vocês vão vendo nos vídeos que eu vou fazendo as coisas, umas atividades. Aí eu vou explicar um pouquinho como é que eu tô fazendo, né? Eu anotei aqui porque eu tenho cabeça. Não lembro, não tenho mais cabeça por conta do problema meu da tireoide. Aí eu agora tô falando e esqueço rapidamente o que eu tô falando e foge total da minha cabeça. Esse problema da tireoide, que eu tenho hipo, sendo que de autoimune, aí uma das coisas que ele ataca é a memória, né? A pessoa acaba esquecendo das coisas. Então eu acabei anotando uns pontos que eu queria falar com vocês, para quem tá passando, principalmente para quem tá passando pelo luto, né? Perdeu algum parente, um pai, uma mãe, um marido como o meu, a esposa, um filho. E aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre, que eu sempre compartilho esses meus vídeos em grupos que eu faço parte sobre luto. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, não só mostrar como está sendo o meu dia a dia, de como eu brinco com o Jordano, como a gente vai saindo, vai fazendo umas coisas, umas brincadeiras, algumas pinturas minhas. Aí eu sempre mostro isso, mas agora eu quero falar um pouquinho sobre, né? Um dos pontos que eu queria falar é ocupar o tempo com coisas relaxantes. Isso aí é o que eu mostro sempre nos vídeos, né? Eu, eu tô pintando, tô colorindo, tô desenhando, tô escrevendo poemas, tô gravando os vídeos como uma forma relaxante de falar. Também gravei brincando, né, com o Jordano. Então, isso são coisas que vão ocupando a mente. Não que a pessoa vai esquecer a saudade de jeito nenhum. Ela vai continuar a cada minuto, a cada segundo. Ela sempre vai estar a saudade junto de você. Então, o principal é ocupar o tempo, ocupar a mente, para que você comece a relaxar um pouco. Não é fazer faxina, a não ser que isso dê prazer de fazer isso, né? Pra mim não é. Então, é obrigações diárias. Mas aí fora isso, eu tô pintando, desenhando, tô tocando, voltando a estudar flauta, violão também tô tocando pouco. É, assistindo algumas comédias, né, séries de comédias, porque outras coisas também não dá, romance, essas coisas não dá não. Documentários eu gosto de assistir coisas sobre Segunda Guerra Mundial, esses documentários, porque eu sou formada em História e eu gosto de assistir essas coisas. E também gosto de assistir algumas séries. Tá passando agora Seinfeld na Netflix e eu gosto de assistir essas séries assim, né? Eu já assisti igual a frente todas essas, mas eu gosto de, já que agora tá passando novamente, eu tô assistindo novamente. É, então eu tô fazendo essas atividades. Então o primor aqui que eu faço é ocupar a mente. Outra coisa, como eu botei aqui um questionamento, como cuidar do filho, né? Sem a companhia do pai, disso, né? Eu já estava meio acostumada a cuidar sem a presença assim de Ricardo. Ele estava sempre em casa, mas era sempre no quarto, na cama, porque ele sofria de doença renal. E nesse já há 2 anos, mais de 2 anos que ele faz hemodiálise, 2 anos e alguns meses ele fazia hemodiálise, e o último ano
O primeiro ano não, foi tudo bem. Mas tirando as infecções, tudo, né, do primeiro ano, mas foi tudo bem. Ele não teve assim tanta perda de massa muscular, essas coisas. Mas nesse último ano ele estava bem debilitado, não estava conseguindo andar, caminhar, ele estava andando com a ajuda da bengala. Nesses últimos momentos antes de ele falecer, eu já estava pensando em comprar uma cadeira de rodas, que era para poder ele e a gente poder fazer ir na praia, olhar pelo menos a praia, porque ele não estava conseguindo caminhar mais direito. Tinha dias que ele perdia as forças das pernas e não conseguia subir a escada, que aqui é primeiro andar, né? Térreo, primeiro andar, e os quartos ficam no primeiro. Então, eu tinha que ajudar, Jordano ajudar a gente a se segurar ele para a gente poder subir com ele. Então, isso ele já não estava nesse último ano, contribuindo em relação à educação de Jordano, brincar com ele, que Jordano adorava as brincadeiras dele, mas ele já não estava mais podendo, ele não aguentava, ele sofria muito sono. Foi um ano muito sofrido para ele, sabe? Para mim, sofrido de ver ele tá naquela situação, mas de cuidar de tudo é cansativo fisicamente, mas eu por mim cuidaria até a eternidade dele, né? Mas infelizmente não posso mais, né? Então, em relação ao filho, é isso. Eu tô cuidando do mesmo jeito, porque esse último ano eu já estava, acho que como sendo preparada por Deus para poder estar cuidando de tudo, tanto da educação, que ele está na aula online, né? Já esse último ano da pandemia, continua na aula online ano passado, esse ano. Então tento fazer coisas de lazer, algumas coisas com ele, ir pra praia, fazer alguns jogos de dominó, essas coisas assim. Só um momento. Pronto, voltei. Outra coisa que eu anotei aqui de que eu gostaria de falar é em relação como eu faço para explicar para ele, que é a criança, sobre a morte, essas coisas, né? Isso é devido à crença de cada um, né? Agora, em relação à minha crença, que eu sou espírita, tudo, então eu falo sempre para ele que o pai dele está sempre presente, além das lembranças nossas do que já foi. Ele está presente. Tem dias que eu peço para ele que ele vai aparecer no sonho dele, vai estar sempre protegendo a gente aqui em casa. E tem dias que realmente dá para sentir assim a presença e que eu digo que ele veio visitar, veio ver a mim e ao filho, né? Então é isso. Eu peço que ele sempre reze por ele. E é isso que eu explico para a idade dele, né? Ele tá super bem, não tem esse sentimento de saudade que nós temos, né? Que dói, né? Vamos ver. Outra coisa que eu gostaria de falar. Os afazeres da casa. Como é que tá sendo eu sozinha para fazer as coisas. Esse último ano eu tava praticamente sozinha, né? Fazendo as coisas de tudo, dos afazeres também, doméstico. E de coisas que Ricardo fazia antes e que já estava debilitado, eu não pude fazer. Trocar porta, montar o armário do banheiro, essas coisas que geralmente os homens fazem, né? Os maridos fazem, as mulheres pedem para os maridos fazerem, e Ricardo gostava de fazer. Mas como debilitado por conta da doença, eu tive que tomar a frente dessas coisas, né? Cuidar de encanamento, tudo isso.
E ele do quintal também, porque ele cuidava do quintal, ele gostava muito de cuidar das pitangueiras, as folhas, tudo, limpar o quintal, mas não dava mais, né? Eu também tomei à frente esse a fazer. Então, pra mim tá tudo tranquilo em relação a fazer os afazeres domésticos, né? As coisas que eram função dele, mas que ele já não estava fazendo nesse último ano. Ele estava mais na cama, né? Às vezes saía, ia para um médico, uma coisa assim. E sobre a tristeza e a saudade, né? Como lidar com ela? Como eu estou lidando com ela? A tristeza sempre vai ter. Agora vai ter dias que a pessoa vai estar alegre, mas precisa se manter forte para poder continuar, porque temos outras pessoas para cuidar. Então, eu tenho meu filho, meus pais já são idosos, como eu falei no outro vídeo. Então, temos que arranjar força, temos que ter alegria também. Não pode estar só caminhando só triste, triste, triste. Por mais que você sente um oco, uma tristeza por dentro, mas por fora você tem que ter força, tem que fazer atividades, tem que se mostrar forte. Por quê? Porque tem outras pessoas que precisam de você. Você é referência para outras pessoas, principalmente quem tem filho, criança, né? Então, era isso que eu queria falar. Que tem outras pessoas dependem e a gente tem que ter força. Tem uma frase que eu queria falar, que é de Chico Xavier, que eu acho que se encaixa bem, né, para quem tá passando pelo luto. Para os dias bons, gratidão. Para os dias difíceis, fé. Para os dias de saudade, o tempo. Para todos os dias, coragem. Então, é isso que eu queria falar. Essa frase diz tudo, né? Que a gente tem que ter coragem, tem que ter força e continuar a nossa vida, mesmo que sentindo aquela solidão, porque você tinha uma outra pessoa, um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, um filho, você tinha outra pessoa que amava, né? Então, você sente sempre aquele vazio, todos os dias, todas as horas, mas isso não quer dizer que a gente tem que parar aí. Não é bem assim, né? A gente tem que servir de referência para outras pessoas, nossos filhos, principalmente crianças, tem nós como referência e temos que ter força e continuar. Então é isso. Não quero me prolongar muito, já deu 13 minutos o vídeo, então já tá grande, né? Um abraço para todas. Lá vem, chegou ele, chegou, socorro! Um beijo, tchau.